Xisco XS60C ou Artemis CR600W? Qual será a carabina de CO2 mais interessante hoje no mercado? Que tal um comparativo? Vamos lá! Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro Esportivo. Hoje eu vou fazer aqui algo que eu não costumo fazer muito no canal, mas que vai ser interessante fazer dessa vez. Um comparativo de armas e de duas carabinas de CO2, as duas carabinas de CO2 que temos disponíveis aí no mercado hoje. Carabina, no sentido de carabina no formato tradicional. De cara, quero agradecer a FXR e a loja Mundo da Carabina que mandou essas peças para esse comparativo. De um lado temos a tradicional Artemis CR600W, uma carabina de CO2 que já está no mercado há alguns anos e já provou o seu valor. E do outro lado temos a novata, a exclusividade do mundo da carabina, Xisco XS60C. Como é que vai ser esse embate? Vamos ver um comparativo dessas duas belezinhas para ver se uma vale mais a pena que outra, ou as duas valem a pena, qual é a pegada de cada uma? Então, vamos lá. Vamos começar por um comparativo de dados técnicos, tá ok? Então temos aqui CR600W e a Xisco XS60C. Comecemos pelo tamanho. A CR600W, ela é um pouco maior porque ela vem com supressor integrado de fábrica, algo que a Xisco não vem e nem tem como colocar fácil um supressor, a não ser que você tire esse muzzle aqui. Tamanho das armas. Enquanto a Xisco tem 101 centímetros, a CR600W tem aproximadamente 108 centímetros, com o supressor. Peso. A CR600W é um pouco mais leve, 2,1 kg, enquanto a Xisco tem 2,23 kg, ou seja, uma diferença de apenas 130 gramas a mais para a Xisco. A CR600W temos disponíveis no calibre 4,5 e 5,5, enquanto a Xisco apenas no calibre 5,5. CR600W, ela é multishot e vem com um adaptador monoshot. A Xisco é apenas monoshot. Mira aberta. No caso da mira aberta, como vocês vão ver mais detalhes no comparativo visual, as duas têm mira aberta, enquanto a CR600W tem uma mira aberta bem simples, a Xisco tem uma mira aberta bem mais completa. Ambas possuem trava de segurança, enquanto a CR600W tem uma trava de segurança manual, a Xisco tem uma trava de segurança automática. Ambas funcionam com ferrolho lateral do tipo Mauser, um tipo de ferrolho que eu acho bem interessante, sendo que o ferrolho da Xisco é bem mais encorpado e interessante que o da CR600W. Ambas funcionam com ampolas de 12 gramas de CO2. Só que tem uma diferença bem grande. Enquanto a CR600W opera com uma ampola apenas, a Xisco opera com duas ampolas. Então a autonomia da Xisco vai ser bem maior que a autonomia da CR600W, e o sistema de uso dessas ampolas é bem diferente entre as duas e vale daqui a pouco uma comparação mais detalhada. Preço. A CR600W é mais barata hoje do que a Xisco. Você vai encontrar aí uma diferença de preço aí que fica na faixa aí dos 400 a 500 reais a menos para a CR600W. Ambas têm coronha de madeira, Só que no caso da coronha de madeira da CR600W é uma coronha mais leve, um pouco mais magrinha, é uma coronha mais voltada para o tiro em pé, sem apoio. Já no caso da Xisco, a coronha é de uma madeira mais densa, uma coronha mais pesada, é uma coronha mais encorpada, dá uma pegada tão boa para o tiro em pé sem apoio, mas também é muito melhor para o tiro apoiado. Ambas trazem trilho rabo de andorinha para a luneta e tem garantia do fabricante. No caso da CR600W, 1 ano de garantia pela FXR. No caso da Xisco, 3 meses de garantia pela Armais.
Ambas são carabinas de CO2 muito interessantes, que guardam algumas diferenças bem marcantes. Vamos primeiro para uma análise visual. Pois bem, senhores, comecemos então com uma análise visual dessas duas armas de CO2. Acima temos a Xisco XS60C e abaixo temos a Artemis CR600W. Como vocês podem ver, a Artemis ela é um pouquinho mais comprida do que a Xisco, mas é pouquinha coisa. Vocês podem ver aqui que é coisa de 10 centímetros, talvez um pouco menos. Ambas coronha de madeira, mira aberta, sistema de ferrolho lateral, ou seja, muito parecidas. Vamos pegar de cabo a rabo para ficar mais fácil da gente ver as diferenças dela. Vamos lá, começando aqui da ponta do cano, a gente tem já uma diferença de tamanho do muzzle. Sendo que no caso da CR600, a gente tem aqui um supressor que está rosqueado na ponta. O muzzle mesmo é só essa pontinha curta aqui, mas temos aqui um supressor que geralmente os atiradores usam, então vamos considerar aqui esse supressor como se fosse fixo aqui na arma. Nesse caso, não é colado, dá para retirar. Em algumas CR600C, em algumas CR600 vieram colados, mas temos aqui um supressor, é um supressor bastante eficiente, abafa bem o estampido do disparo e não afeta aí a precisão da arma. Logo aqui em cima temos a massa de mira, que é em formato de barbatana de tubarão, cega, ou seja, sem fibra ótica. E aqui já temos aqui o cano, aqui um anel extra para evitar que o cano fique totalmente flutuante. Esse anel extra não vem com a arma, foi colocado à parte, é feito em impressora 3D. Aqui na frente temos o tampão do compartimento onde vão as ampolas de CO2 de alumínio, bonitinho. No caso da Xisco, temos um muzzle de polímero, não tem como colocar diretamente aqui um supressor, porque não tem rosca nesse muzzle. E temos aqui a massa de mira, é uma massa de mira com fibra ótica do tipo True Glow, uma fibra ótica com uma espessura um pouquinho grossa, mas para o caso de ser uma arma de CO2 e não PCP é aceitável. Não tem túnel de proteção. No caso também da CR também não tem túnel de proteção, mas a Xisco leva vantagem por ter fibra ótica. Temos também aqui o cano oxidado, temos aqui a tampa do compartimento das ampolas de CO2. A tampa também é de metal, nesse caso aqui é de aço, e ela vem com essa tampinha aqui arredondada de polímero, porque ela tem um sistema de duplo furamento das ampolas, e uma das ampolas é furada por uma pecinha que vai aqui dentro. Essa tampinha de polímero, ela tem rosca inversa e ela tem uma mania de agarrar ali, poderia ser uma tampinha de alumínio. Aqui, no caso, faltou aqui uma tampinha de alumínio. O cano não é flutuante, ele já é um cano que fica bem preso aqui, já tem uma segunda braçadeira que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Vamos para a seção do meio da arma. Na seção do meio da arma, a gente tem aqui a telha da CR600. É uma telha mais comprida, um pouco, uns 5 centímetros, porém ela é mais estreita. Temos zigrinado aqui lateral, enquanto na Xisco não tem zigrinado, porém a telha é mais larga. A telha da CR600C é contínua, ela é reta, né? Enquanto na CR600W a gente tem aqui uma curva, né? Um recorte aqui na telha. Temos aqui a abraçadeira adicional da Xisco, que não vem na CR600C, você tem que colocar à parte. Aqui temos a massa de mira. No caso da massa de mira da CR600C, é uma massa de mira simples, cega, sem fibra ótica. E para fazer ajuste de elevação e lateralidade, será preciso você utilizar o quê? Uma ferramentinha, uma chavezinha de fenda, dá para ver até o parafuso da lateralidade. Já a massa de mira da Xisco é bem melhor, mais parruda,
com fibra ótica e botões de ajuste de lateralidade e elevação, ou seja, uma alça de mira bem superior. Temos nas duas armas guarda-mato de alumínio, gatilho ajustável com uma curvatura legal, sendo que no caso da CR600C o gatilho é de um metal que parece antimônio, não é alumínio, mas é um metal mais, vamos dizer assim, é um gatilho mais parrudo. No caso da Xisco é um gatilho de aço estampado, também muito bom. No caso da CR600C temos trava de segurança manual através desse botãozinho no guarda-mato, enquanto na Xisco temos trava de segurança automática com esse botão lateral. Já dá para ver aqui que o castelo da Xisco é incorporado à arma, enquanto o castelo da CR600W ele é ressaltado. Chama atenção a diferença do ferrolho. O ferrolho da Xisco é um ferrolho menor, mais mirradinho, principalmente essa esfera na ponta, enquanto o ferrolho da Xisco é mais encorpado com uma esfera maior. Ou seja, a pegada no ferrolho da Xisco é melhor que no ferrolho da CR. A CR é multi-shot e tem adaptador monoshot, aqui ela está com adaptador monoshot, enquanto a Xisco é somente monoshot. A Xisco ela tem um visual mais de uma arma de calibre 22 LR semi-automática, principalmente na parte aqui da culatra, é muito parecida. E a pegada dela é de uma arma de calibre 22. Já a CR600W, a pegada dela é de uma arma de CO2, não se confunde com uma arma de 22, tá ok? Vamos para a parte da coronha. Temos aqui os grips eles são até bem parecidos. No caso da CR600W temos aqui um zigrinado, no caso da Xisco não tem, mas de qualquer forma a pegada dos dois grips é muito boa. A coronha ela é um pouco mais encorpada na CR600W, temos aqui uma elevação, só que você nota que o castelo é mais alto, então mesmo com essa elevação, para usar luneta fica um pouquinho baixo. No caso da Xisco é a mesma coisa, temos um alinhamento aqui da coronha para mira aberta. As duas não foram pensadas para uso de luneta, então você geralmente precisa de uma almofada de bochecha para elevar um pouco o rosto e fazer um tiro mais confortável com luneta. O grip da Xisco é mais grosso, então para quem tem mão maior ele dá uma pegada melhor, enquanto o grip da CR é mais magrinho. No caso da soleira, temos soleira de borracha maciça nas duas armas, sendo que a soleira aqui da Xisco tem uma curva que dá uma pegada melhor no encaixe do ombro com a axila, enquanto a CR tem uma curva simples, uma curva tradicional. Também dá um encaixe bom, mas o encaixe da Xisco acaba sendo melhor. As duas armas têm coronha de madeira, o acabamento da coronha da Xisco e a densidade da madeira da coronha da Xisco eu achei melhor do que a da CR600W. O da CR é uma madeira mais leve, uma madeira menos densa, e o acabamento dela é um acabamento, assim, vamos dizer assim, um pouquinho mais apagado, enquanto a Xisco usa uma madeira mais densa, é uma coronha mais pesada e tem um acabamento mais bonito, né? Um acabamento que ressalta mais o desenho, né? O grão da madeira. Então, temos aí essa comparação visual entre as duas armas. Do outro lado tem menos coisa, mas é praticamente a mesma comparação, né? Bem interessante as duas, sendo que, como eu disse, a pegada da CR600W é mais de arma de CO2, mais de arma de pressão, enquanto a pegada da Xisco é muito parecida com uma arma calibre 22 LR. No tocante às ampolas de CO2, o que acontece? No caso da CR600W, temos aqui na parte de baixo um compartimento onde vão as ampolas. Inclusive tem uma janela aqui para você verificar se tem ampola aqui ou não. Nesse compartimento cabem 3 ampolas de 12 gramas de CO2. Só que elas
ficam alojadas aqui e apenas uma ampola estará em uso a cada momento. As outras duas vão estar armazenadas para quando essa ampola que tiver em uso acabar, você poder retirar e já tem a ampola pronta. Você não precisa carregar no bolso, na mochila, enfim. Elas já vão estar aqui. Ou seja, você vai ter a autonomia disponível em uma ampola. Se você não quiser usar 3 ampolas no compartimento, ela vem com esse adaptador, que é o tamanho de 2 ampolas. Então você põe uma ampola de funcionamento e para fechar aqui você coloca essa peça de plástico e você usa uma ampola de cada vez. Isso quando você está em um lugar que você não precisa ficar transportando a ampola no bolso, na mochila, enfim. Ou seja, a autonomia da CR600W tende a ser um pouco mais baixa porque ela conta com apenas uma ampola e também não tem como facilmente convertê-la para uso de CO2 a granel, ou seja, CO2 armazenado num cilindro que você vai colocando na arma à medida que você precisa. Por quê? Porque ela tem essa janelinha aqui e essa tampa, ela não é uma tampa de vedação. Então, para você converter essa CR600W para uso de CO2 a granel, vai ser bem mais trabalhoso, tá ok? No caso da CR600W, ela tem um sistema bem interessante, ela também tem um compartimento de ampolas que fica escondido aqui dentro da coronha, só que esse sistema é diferente, é um sistema estanque, com uso de 2 ampolas simultaneamente. O que acontece? Esse compartimento ele é vedado, não tem uma janelinha como a CR600W, e a tampa é uma tampa de vedação, ou seja, ela tem aqui um O-ring e veda aqui. E como é que ela funciona? Você põe uma ampola com o gargalo voltado para trás, outra ampola com o gargalo voltado para frente. Na hora que você fecha o compartimento, ele fica vedado, ou seja, o CO2 que vai estar aqui dentro, ele não escapa do compartimento. Aqui na pontinha tem uma ferramentinha que você vai usar para pinçar o gargalo da primeira ampola e na hora que você faz um disparo, pinça automaticamente o gargalo da segunda ampola. O que acontece? Você vai ter o CO2 das 2 ampolas, ele liberando aqui dentro e você acaba tendo a autonomia das 2 ampolas simultaneamente. Por conta desse compartimento ser estanque, é muito fácil trocar esse tampão por um tampão para uso de CO2 a granel, que vai ser um tampão também com uma vedação e um bico Foster, geralmente macho aqui na ponta. Para quê? Para que você pegue o CO2 de um cilindro externo, conecte aqui e faça a transferência do CO2 desse cilindro externo para esse cilindro interno. Por que isso é interessante? Porque o CO2 a granel é muito mais barato que o uso de ampolas. E, inclusive, você pode usar a arma conectada nesse cilindro externo e você vai ter aí uma autonomia brutalmente maior, né? Porque você vai ter tanto o volume inteiro desse compartimento, que vai ser maior por não ter ampolas aqui dentro, e você vai ter também o cilindro externo. Então, em termos de alimentação, a Xisco leva uma vantagem enorme em relação à CR600W. No tocante ao sistema de municiamento, a CR600W tem a vantagem de ser multishot, ou seja, você pode usar magazines. Com ela, geralmente vem 1 ou 2 magazines, não lembro direito agora, 1 é com certeza, 2 eu não tenho certeza, mas eu acho que é 1 ou 2. Mas de qualquer forma o magazine dela, ele é um magazine que é o mesmo utilizado na PR900W e também na CP2, e você tem vários disparos no sistema semiautomático, ou seja, você atira, acionou o ferrolho, atira de novo, acionou o ferrolho e assim vai até acabar os chumbos do magazine. E também tem um adaptador monoshot para você atirar e alimentar manualmente cada chumbo aqui. E ela tem a vantagem de já vir de fábrica com um supressor. No caso dessa aqui, o supressor veio colado na ponta do cano. Algumas já vêm com supressor sem estar colado. Mas é um supressor que vale a pena deixar aqui o tempo todo. Deixa o estampido dela bem silencioso e também não afeta a precisão. Então ela tem essa vantagem
multishot e supressor. No caso da Xisco, temos apenas sistema monoshot, não tem opção de sistema multishot, e também não tem supressor, nem como colocar um supressor. Por quê? Porque não tem uma rosca aqui nesse muzzle para usar um supressor. É uma carabina bem silenciosa, mas por falta de um supressor não é tão silenciosa quanto a CR600W. Em termos de pegada da arma, a Xisco ela tem o jeitão de uma carabina de calibre 22 LR de pólvora. O visual dela se parece muito com uma carabina semiautomática, inclusive da marca CBC. O ferrolho dela é um ferrolho mais encorpado, que é o que encontramos nas carabinas de alimentação manual 22 LR. E, no geral, a pegada dela, o desenho, a coronha, vamos dizer assim, o feeling de usar uma arma dessa é muito parecido com uma 22 LR. Quando você atira com essa arma é como se você estivesse atirando com uma 22. Inclusive, dá para você fazer um treinamento aí de visada, de pegada de arma com essa Xisco ao invés de uma calibre 22. Aí você fala, pô Charles, mas por conta do custo? Não, porque, por exemplo, vamos dizer que você está em casa e quer fazer isso aqui, você está num sítio, você está no quintal de casa, você pode atirar muito bem com uma CO2, mas não pode atirar com uma calibre 22, porque calibre 22 você só pode atirar em locais permitidos. No caso da CR600W, ela já tem uma pegada mais voltada para o tiro de pressão, ela já não lembra nem no visual, nem na pegada uma arma do tipo 22 LR. Ela é um pouco mais leve, a coronha é um pouco mais magrinha, então ela é uma carabina com uma pegada. Para quem tem mãozão como eu, ela fica um pouquinho magrela demais, mas é uma carabina que tem uma pegada muito boa e ela, por ser um pouco mais leve, acaba sendo um pouquinho mais amigável para o tiro em pé sem apoio e vai cansar menos. Não que a Xisco canse muito mais, mas a CR acaba sendo uma opção mais interessante para quem gosta de carabina mais leve. Um pecado da CR600W é não vir com uma abraçadeira adicional para o cano, aí o cano fica só com a abraçadeira que vem aqui a alça de mira e acaba fazendo falta. O cano ele é um pouco fino e ele vibra e isso afeta a precisão. Então a maioria dos atiradores fazem o quê? Colocam isso aqui. Uma abraçadeira adicional que é comprada à parte e geralmente feita em impressoras 3D. Pois bem, senhores, esse foi o comparativo das carabinas de CO2. Xisco XS60C e Artemis CR600W. Duas carabinas de CO2 muito boas. Em termos de precisão, elas são muito parecidas. Em termos de usabilidade, também muito parecidas. Porém, têm suas peculiaridades. Cada uma tem vantagens e desvantagens, como vocês viram, e elas vão atender cada uma a um público mais específico. No final, gente, o que acontece? São duas armas de CO2 muito legais, muito interessantes de atirar e que valem muito a pena. Para quem quer ter aí as vantagens da PCP sem ter que ter aí cilindro de ar, bomba manual, compressor de PCP, vale super a pena as carabinas de CO2, como eu sempre disse, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Dúvidas e comentários, deixa aqui no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até a próxima.